Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Berardo. É uma grande alegria ter você como meu espectador. Esse é o Berardo Responde número 55. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e a clicar no sininho para que o YouTube possa informar você toda vez que a gente publicar um novo vídeo ou fizer uma live. O sistema automatizado do YouTube vai te informar para que você possa acompanhar e se manter atualizado a respeito de cutelaria. E se você ainda não conhece o nosso pedaço aqui, dá uma clicada no link da descrição desse vídeo que tem muita informação legal a respeito de cutelaria e tem também, caso você sentir no coração, uma campanha de ajuda ao Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital que faz um trabalho maravilhoso e 100% do dinheiro arrecadado com o Apoia-se e também com a monetização do nosso canal é doada para o Hospital do Câncer de Barretos, que faz um trabalho fantástico, um dos melhores hospitais de tratamento do câncer do mundo, tá? Então, vamos às perguntas. Berardo, bom dia. A primeira faca que tentei fazer foi uma forjada com um disco de arado, com uma forja a carvão e bigorna improvisado. Deu tanto trabalho, tantos erros que resolvi desistir e passei para as facas por desbaste. Quero voltar a trabalhar nas forjadas, conforme foi no início do primeiro projeto e sem desistir dessa vez. Pergunta: posso iniciar o forjamento de uma faca, trabalhar nelas por algumas horas na bigorna, em forja a gás, caso fique muito dispendioso o forjamento? Tem algum problema para o projeto desligar a forja e voltar ao mesmo projeto no dia seguinte, fazendo esse forjamento em etapas até alcançar o resultado pretendido? Pergunta de William Santos, iniciante na cutelaria, Uberaba, Minas Gerais. Escreveu gratidão no fim. William, claro, cara, claro que pode. O forjamento não é uma coisa tão simples quanto parece, tá? Exige prática, exige constância. É uma habilidade que todo mundo pode desenvolver desde que esteja fazendo com frequência, tá? Então eu recomendo sim, não vejo problema nenhum que você faça dessa forma e também acho que você pode paralelamente, enquanto vai fazendo uma faca forjada, também pode fazer uma por desbaste. Assim você vai desenvolver bem a sua habilidade de desbaste, além da de forjamento. Às vezes a gente vai fazer um forjamento, não consegue aproveitar essa faca porque ela não ficou bem forjada, descarta ela, vai forjar outra, não fica bem forjada, descarta, e com isso você acaba perdendo a oportunidade de estar usinando alguma coisa, tá? Então nada impede que você faça facas por desbaste, facas forjadas, também nada impede que você comece um forjamento num dia e termine no dia seguinte ou quando você quiser. Não tem problema nenhum nisso, tá? Outra pergunta. Boa tarde. No último sábado temperei 2 facas, têmpera seletiva. Mas como já estava muito tarde, deixei para fazer o revenimento na segunda-feira. Porém, no domingo houve uma queda muito acentuada de temperatura em minha cidade. Quando cheguei na oficina vi que as duas estavam trincadas. Minha pergunta é preciso revenir as peças logo após a têmpera? Acredito que já sei a resposta a essa pergunta, mas talvez sirva para ajudar outros cuteleiros, principalmente na região sul do país, onde as variações de temperatura costumam ser radicais. Um abraço, Hamilton Campos, cuteleiro amador, Canoas, Rio Grande do Sul. Exatamente, Hamilton, você está correto na sua suposição. E eu já ouvi relatos semelhantes. Aqui na minha região não é tão frio assim, se bem que recentemente, no sábado passado agora, a gente chegou a 4 graus, tá? O que é muito raro aqui. Acho que 2 anos atrás tinha chegado a 5 e 2 dias agora atrás chegou a 4, o que é bastante frio para minha região. Normalmente aqui é muito quente, até no inverno é quente. Então é uma coisa que chama atenção. Mas eu já tive relatos similares aos seus, de cuteleiros da região sul do Brasil, justamente a mesma coisa, de temperar as facas num dia e deixar para revenir no dia seguinte, e como ela estava extremamente dura, com a mudança brusca de temperatura, esfriou demais, o material se contrai muito e acaba se partindo, trincando, tá? Realmente você tem razão na sua suposição. O ideal, eu nunca deixei para fazer um revenimento
em outro momento, nunca. Sempre que eu vou fazer a normalização, a têmpera, na sequência já faço o revenimento. Por exemplo, a liga de damasco que eu trabalho, é exigido 2 horas, 2 ciclos de 1 hora de revenimento. O que já aconteceu, eu tempero, aí eu ponho 1 hora de forno, depois eu precisar sair, deu 1 hora, eu desligo, tiro a peça e vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu ligo o forno e volto para mais 1 hora, tá? Então, você está correto, eu recomendo o pessoal do sul, né, que tem essas mudanças bem radicais aí de temperatura, num dia está 25, no outro dia está 0 graus, que faça sempre, imediatamente após a têmpera, o revenimento para evitar que aconteça isso e perder o trabalho que está em andamento, tá? Você está correto, Milton. Wagner Oliveira, cuteleiro iniciante, Rondonópolis, Mato Grosso. Professor, o que o senhor acha sobre cabos de micarta? E se me permite, fiz uma têmpera de uma faca feita de disco de arado, resfriamento feito com água, porém aqueci a 100 graus e não tive nenhum problema. Essa técnica procede? O senhor já ouviu falar? Wagner, eu gosto demais do material sintético, tá? Especialmente a micarta ou Celeron, como a gente chama aqui no Brasil. Os dois nomes são do mesmo produto, tá? Micarta é mais conhecido nos Estados Unidos como micarta e aqui no Brasil é chamado de Celeron, tá? Então são exatamente o mesmo material, que é várias camadas, aliás, de tecido fino, tá? Saturado com resina fenólica. Então eles lotam com uma cola e prensa, esse material seca. E a vantagem da micarta do Celeron é que é praticamente indestrutível, porque imagine você pano saturado com cola, tá? Fica realmente muito forte, suporta muito impacto, não é suscetível ao ataque de percloreto ou de fosfato para quem for fazer facas fosfatadas ou facas de damasco que tem que passar por tratamento no percloreto. Não precisa proteger com esmalte, tem essa vantagem. Então você termina a faca, já bota para tratar diretamente sem a proteção do esmalte, porque o material não sofre nenhum tipo de alteração nesses tipos de imersão, tá? Enfim, eu gosto muito, só recomendo que para você usar, que você faça coloque sempre um ventilador bem próximo a você, jogando esse vento para longe, tá? Porque o material sintético, irmão, o buraco é mais embaixo. Ele é muito mais danoso à saúde do que um material natural. Claro, não é legal que a gente fique respirando pó de madeira, pó de chifre lixado, pó de osso lixado, não é interessante, tá? Mas uma recomendação extra. Se está lixando aqui direto na lixadeira, já põe o ventilador em cima, que é para expulsar esse pó para longe, evitar que esse pó caia sobre o seu rosto, sobre sua roupa, e depois você fique inalando ele, porque é nocivo à saúde. Com relação à têmpera da faca de disco de arado na água, eu não gosto de nenhuma têmpera feita na água, nem mesmo dos aços que foram projetados para serem temperados na água. No caso do W1, W2, a sigla W vem de water em inglês americano, water em inglês britânico, tá? Vem daí, vem de water, que é água, tá? Que significa água em inglês. Esses aços são temperáveis em água. Eu prefiro a têmpera em óleo diesel, porque proporciona um excelente endurecimento do aço, sem o risco da trinca, tá? Você usou ainda um material reciclado, a possibilidade de trinca é muito grande. A questão de aquecer a água, ferver a água para resfriar, não sei até que ponto que isso é interessante. A minha recomendação mesmo é que você abandone esse processo e faça sempre com o óleo diesel, tá? Que tempera maravilhosamente bem todos os aços que a gente pode usar na cutelaria e também as ligas de damasco. Outra pergunta. Senhor Berardo, boa noite. Sou iniciante na cutelaria Custom, sou da cidade de Itabira, Minas Gerais. Iniciei na cutelaria em outubro de 2017 e tenho aproximadamente tantos meses que iniciei a bela arte, estudos em artigos de seu blog, de outros cuteleiros renomados no Brasil e alguma referência de outros países. Fiz algumas facas de aço carbono, especialmente o SAE
51,60 e hoje fico satisfeito com os resultados obtidos, tanto em testes de força e afiação. Pergunta: quando devo elevar o nível de complexidade do meu trabalho? Quanto cuteleiro iniciante, e qual seria esse próximo nível, se assim posso dizer? E quando posso me considerar um profissional na cutelaria? Cordialmente, Paulo Vernan Silva. Muito legal sua pergunta, Paulo. Muito legal. Uma pergunta inteligente e muito pertinente. Com relação a subir o nível técnico, eu acho que a gente deve, gradualmente, mudando de foco de trabalho. Por exemplo, eu sempre recomendo que comece por uma faca Hidden Tang, porque a Hidden Tang é muito mais fácil e dá muito menos problema do que uma faca Full Tang, tá? Uma faca Full Tang não recomendo de início para cuteleiros iniciantes. Uma faca é uma técnica que pode gerar um sem número de problemas na confecção e também posterior a curto, médio e longo prazo na mão do usuário, do dono dessa faca. Essa técnica, se não for extremamente bem executada, pode gerar problema. Então eu recomendo sempre que comece pelo Hidden Tang, ou seja, espiga escondida, aquele sistema que a gente aloja a espiga dentro do cabo. Inclusive tem vídeo nesse canal onde eu ensino a fazer essa técnica, tá? Com madeiras simples e praticar reiteradamente a mesma técnica, ou seja, minha recomendação é que faça sempre facas aí no máximo as 5 polegadas de comprimento para os iniciantes. Quando você estiver realizando, executando essas facas com maestria, está muito bem feita, aí você pode mudar. O que eu te recomendo? Comece a aumentar o tamanho da faca. Passa aí para uma faca de 8 polegadas, a hora que estiver legal, passa para uma de 10 ou de 11 polegadas, depois pode tentar fazer uma integral, uma full tang, etc. Tá? Essa é a minha recomendação de evolução, sempre gradual. Quando é a hora de mudar, professor? Quando eu vou para um projeto diferente, quando dominar muito bem o primeiro. E a experiência tem me mostrado que quando você repete reiteradamente um processo, você domina ele muito mais rápido. Por exemplo, se um dia você for tentar fazer uma faca gaúcha, faz a primeira, conseguiu fazer, legal. Se você mudar para outro projeto e for fazer outro tipo de faca, você não vai dominar tão bem aquele projeto. Então faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Quando você estiver dominando, estiver realmente 100% satisfeito com o resultado, aí sim você muda de técnica. E essa repetição sequencial na execução de uma mesma técnica vai te dar muito cabedal. Você vai aprender muito mais rápido do que, por exemplo, se você fizer 10 facas gaúchas esparçadamente, entendeu? Então, a repetição contínua traz o domínio da técnica muito mais rápido para você. Um outro ponto que você perguntou, que eu achei fantástica a pergunta: quando devo me considerar um cuteleiro profissional? Resposta: já. E por que isso? Porque eu penso que a questão de ser profissional, por exemplo, não se trata do camarada se tornar, ser um cuteleiro em tempo total, ou full time, ou um cuteleiro em tempo parcial. Não me interessa se ele é hobbyista. Ele pode ser um hobbyista, mas ser um cuteleiro profissional. O que eu encaro como um cuteleiro profissional? Aquele que enxerga profissionalmente o seu ofício, o seu trabalho, a sua carreira, independente dele trabalhar 2 horas por dia, por exemplo, na oficina, tá? Isso tem a ver com a seriedade com que o cuteleiro realiza os seus trabalhos. Então, eu acho que você deve se denominar cuteleiro profissional desde já. Se você perceber, desde o primeiro vídeo meu publicado no canal do YouTube, lá no começo eu começava as minhas apresentações. Olá, meu nome é Eduardo Berardi, sou cuteleiro profissional. E eu sempre fiz questão de asseverar isso, porque mesmo que eu trabalhe em tempo parcial, eu sempre levei a carreira na cutelaria muito a sério. E esse é o ponto que vai diferenciar uma pessoa profissional de um não profissional, tá? Então, eu acho que seu ponto de vista é bem bacana e acho que você deve se apoderar desse título de profissional desde já, desde que você, obviamente, encare a sua carreira com o máximo de seriedade, tá bom? Espero ter colaborado. Um grande abraço, Deus te abençoe. E se você puder me ajudar um pouco, retribuir um pouco do meu esforço que eu faço gravando vídeo para te ensinar, eu peço que você possa
compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. A galera toda gosta de cutelaria, gosta de aprender sobre facas, sobre lâminas, e seria uma forma muito legal de você retribuir um pouco do meu esforço, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe.